Nesta videoaula nós falaremos sobre as operações aritméticas. Então, quando nós falamos de operações aritméticas, nós temos aqui basicamente quatro as operações básicas: a soma, representada pelo sinal de mais, a subtração, representada pelo sinal de menos, a multiplicação, representada pelo asterisco, a divisão, representada pela barra, e agora quando nós trabalhamos com linguagens de programação, como por exemplo a linguagem C, nós temos também o resto de uma divisão, então, que é representado aqui pelo sinal de porcentagem. Então vamos ver nesse primeiro exemplo aqui, onde a gente criou um programa trabalhando com a soma. Então a gente declarou aqui dois tipos de variáveis, declaramos uma variável V1, V2 e V3 que são variáveis do tipo inteiro, declaramos variáveis V4, V5 e V6 que são do tipo float, atribuímos a V1, V2, V4 e V5 alguns valores e aqui a gente vem aqui e vai fazer então, portanto, o processo da soma. Nesse caso, o V3 ele recebe, lembrando que o sinal de igual é o sinal de atribuição, toda vez que eu quero passar um valor para a minha variável, eu vou utilizar o sinal de igual. Aí, feito isso, o V1 acaba sendo somado com o V2 e o resultado passando então para V3. Mesma coisa acontece com o V6. Eu tenho o V4 mais V5 acaba sendo jogado com o V6. Então, percebam que quando eu vou somar valores inteiros ou quando eu vou somar valores do tipo decimal, o procedimento ele acaba se tornando o mesmo. Então, aqui, a soma de inteiros é e a soma de decimais é. Então, em relação à soma, basicamente é isso, não há segredo nenhum em relação à soma de valores, tanto do tipo inteiro quanto do tipo float. Bom, aí se tratando de subtração. Subtração, se a gente olhar aqui, é o mesmo exemplo. Nós declaramos uma variável V1, outra V2, outra V3, atribuímos valores a ela, criamos uma variável V4, V5 e V6 do tipo float, atribuímos valores a ela, e notem que aqui a variável V3 e a V6 elas recebem, então, portanto, uma variável menos a outra. Então, tanto a soma quanto a subtração, nós não temos nada que diferencie uma da outra a não ser o sinal. Então, portanto, aqui são duas operações aritméticas fáceis de vocês estarem trabalhando. Tá. Aí, em relação à multiplicação. Multiplicação, novamente, se torna a mesma situação. Nós temos variáveis declaradas aqui, onde a única coisa que vai acabar mudando é o sinal aqui, que no caso a multiplicação é representada pelo asterisco. Então, soma o sinal de mais, subtração o sinal de menos e a multiplicação o asterisco. Muito bem. Agora vamos a uma parte um pouquinho mais chatinha aqui, na hora da divisão. Então, quando nós estamos trabalhando com divisão, o que nós temos que lembrar aqui é assim, olha só, a divisão do número inteiros. Quando eu vou dividir um número inteiro, geralmente ele vai acabar truncando o número. Ou seja, o que seria esse truncar o número? Ele acaba retornando apenas a parte inteira da divisão. Então, toda vez que formos trabalhar com divisão, o correto é sempre trabalharmos com valores do tipo float. Vamos olhar, por exemplo, esse exemplo aqui, Nós temos uma variável V3 que está recebendo o valor de V1 divididos por V2. V1 é 9, V2 é 5. Se a gente dividir 9 por 5, a gente vai ter um resultado aqui de 4,5. Só que o que vai acabar acontecendo nessa situação aqui? Nessa situação, o V3, por ser um valor inteiro, ele não vai receber o ponto 5, ele não vai receber a casa decimal, ele vai acabar recebendo simplesmente o valor inteiro. Então, quando nós precisamos trabalhar com divisões, a gente sempre vai acabar declarando as nossas variáveis com o tipo float. O tipo float ele vai acabar retornando, como por exemplo aqui o V6 recebe V4 por V5, então se nós dividirmos 10,5 por 2,5, ele vai acabar retornando o valor, o valor no caso com as casas decimais. Ele não trunca o valor, ele não retorna apenas a parte inteira. Aí nós temos um outro exemplo aqui, que também nós podemos fazer quando estamos trabalhando com qualquer uma das quatro operações. A gente pode colocar valores fixos aqui, Só que nesse nosso primeiro exemplo, a gente percebe que V7 é uma variável do tipo float, e essa variável do tipo float está recebendo V1, que é uma variável do tipo inteiro, divididos por 2. Mesmo a variável V7 sendo do tipo float, o que vai acabar acontecendo aqui? Como o nosso número 2 aqui, e a gente passou ele na representação do valor inteiro, ele não vai pegar aqui para a gente o valor 4,5, ele vai simplesmente retornar a parte inteira da nossa divisão. Então, por isso que toda vez quando vocês forem trabalhar com divisões e vocês precisarem retornar o valor decimal dessa divisão, a gente precisa fazer isso aqui, Nós precisamos passar para o nosso compilador dizendo, olha, esse número 2 aqui é um valor decimal, e para fazer isso aqui nós colocamos ponto e o número 0. Então, se efetuarmos essa divisão aqui, aí sim ele vai acabar retornando o valor 4,5 na nossa divisão, no caso aqui, 9 divididos por 2 que nós colocamos aí. Beleza. Aí, na sequência, nós temos o resto de uma divisão. O resto de uma divisão, o que nós temos que lembrar é que sempre se aplica a valores do tipo inteiro.
Então, se a gente colocar aqui uma variável do tipo float e tentar compilar o nosso código, não vai funcionar. Ele não permite retornar o resto de variáveis do tipo float, e nós simplesmente então trabalhamos com operações utilizando variáveis do tipo inteiro, que nem nesse exemplo aqui, né? Nós temos V3, V1 e V2, 9 e 5, então se eu dividir 9 por 5 vai, 9, se eu dividir 9 por 5 vai dar 1, e vai ter um resto de 4. Então aqui se nós executarmos esse código, no caso o resultado aqui dentro do V3 vai ser 4, porque o sinal de porcentagem ele retorna o resto de uma divisão. Bom, e aí para encerrar essa videoaula, nós temos aqui ainda a questão das precedências, que é bem importante a gente lembrar isso daqui. Então, quando nós trabalhamos lá em matemática, a gente sabe que geralmente a divisão e multiplicação ele vai resolver primeiro e na sequência a soma e a subtração. Então aqui acontece algo semelhante, a linguagem C ele vai respeitar o mesmo processo. Então se nós tivermos aqui 3 mais V4 dividido por V5, a primeira operação que ele vai fazer vai ser a divisão e depois que ele fizer a divisão ele vai fazer a soma. Ah, mas eu preciso que ele faça a soma primeiro. Então se você precisa que ele faça a soma primeiro, então você vai precisar fazer o quê? Você tem que colocar os valores entre parênteses. Então os parênteses acabam ditando as regras de precedência na hora de fazer o cálculo. Então, no exemplo aqui de cima, primeiro resolve a divisão, depois a soma. No exemplo aqui de baixo, primeiro ele soma e depois ele divide. Então, essas foram as operações aritméticas dentro da linguagem C.